Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão sintonizados aí no canal A-Trade. E no vídeo de hoje a gente vai falar dos resultados apresentados pelo Banco do Brasil em relação ao quarto trimestre, calcular o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham, calcular também o preço teto segundo o método Barsi, analisar obviamente os principais destaques do quarto trimestre, os indicadores do Banco do Brasil e para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, a gente vai trazer aqui o fato relevante que fala da distribuição de dividendos pelo Banco do Brasil. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu já preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui das ações do Banco do Brasil. O nosso objetivo aqui no canal é educacional, trazer informação para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, bora lá dar uma olhada nos resultados apresentados pelo Banco do Brasil nesse quarto trimestre. E eu já trago um destaque sensacional. O Banco do Brasil entregou o maior lucro da sua história nesse quarto trimestre que aconteceu agora no comecinho de 2024. Isso significa, investidores, que o Banco do Brasil entregou aqui para os seus acionistas 35,6 bilhões em lucro. Além disso, a carteira de crédito do banco alcançou mais de meio trilhão em desembolso de crédito nesse ano de 2023, mais um resultado espetacular aí para o Banco do Brasil. Para você aí que não acompanha o Banco do Brasil há bastante tempo, hoje ele é o maior parceiro do agronegócio, ou seja, boa parte da sua lucratividade vem do agronegócio. Mas primeiro vamos falar aqui do lucro líquido ajustado do banco reportado nesse quarto trimestre. Vale lembrar, investidores, que o guidance que foi o estipulado no ano passado para os resultados desse ano ficou entre 33 e 37 bilhões de lucro e o banco atingiu aqui a marca de 35,6, ou seja, atingindo aí a meta do seu guidance. Olhando os números de lucro líquido ajustado no detalhe, quando a gente olha aqui o crescimento do terceiro trimestre para esse quarto trimestre, a alta foi de 7,5%. Quando a gente olha para o mesmo trimestre, porém do ano passado, a alta acumulada aqui está na casa dos 4,8%. E no ano, o crescimento do banco foi de 11,4%, ou seja, um excelente resultado no lucro líquido ajustado aí para o Banco do Brasil. Dando uma olhada aqui na sua margem financeira, o crescimento trimestre a trimestre foi na casa dos 20,1% e o crescimento anual ficou aqui em 27,4%. Uma excelente margem financeira aí para um banco. E quando a gente olha a carteira de crédito, a alta anual foi de 10,3% e quando a gente olha o trimestre anterior, a alta foi de 4%. E lembra que eu falei anteriormente, o Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio. Quando a gente olha só a carteira de crédito do agronegócio, o crescimento foi de 14%. Comparando, por exemplo, com pessoa física, que ficou aqui em 8,1%, grandes empresas que também estão nessa média de 8,5%, e aqui com o governo de 11,9%. Eu ficaria de olho aqui nessa parte com o governo. Brincadeiras à parte, investidores, vamos dar sequência aqui e olhar a qualidade dessa carteira de crédito. Pois vamos lembrar, um banco ele vive de emprestar dinheiro. Quanto melhor for a qualidade da sua carteira de crédito, mais sucesso ele vai ter nessa empreitada e mais lucratividade ele vai entregar para os seus acionistas. E quando a gente fala aqui de carteira de crédito, a gente está falando de inadimplência. E olhando aqui a inadimplência acima de 90 dias, ela vem caindo aí desde o trimestre anterior, e isso é positivo para o Banco do Brasil. A inadimplência que por segmento também vem caindo aqui para pessoa física, e isso vem acontecendo trimestre a trimestre até o atual. No entanto, quando a gente fala aqui de PJ, que é pessoa jurídica, houve um aumento aí bem relevante nessa carteira de crédito na parte de inadimplência. Então a gente precisa ficar de olho como que esses números vão se comportar nos próximos resultados. O mesmo a gente vê aqui com a carteira de crédito do agronegócio, que também cresceu um pouco na parte de inadimplência desde o terceiro trimestre desse ano. No entanto, investidores do Banco do Brasil, ele se protegeu muito bem aqui com o seu índice de cobertura, ou seja, ele aumentou suas disponibilidades lá no ano de 2022 e veio diminuindo as disponibilidades até esse quarto trimestre, ou seja, foi feita uma excelente gestão do PDD do banco. Olhando aqui as despesas administrativas, o índice de eficiência atualmente está aqui em 27,5%. É um excelente índice e a gente percebe aqui o crescimento das despesas do banco em linha com o crescimento do seu guidance estipulado aqui no
no ano de 2023, que estava entre 7% e 11%. Ou seja, as despesas veio crescendo conforme o banco foi aumentando a sua eficiência e, obviamente, crescendo as suas receitas. E para fechar a nossa análise, vamos dar uma olhada aqui na parte de capital e no índice de Basileia do Banco do Brasil. O índice de Basileia do banco fechou aqui em 15,47% nesse quarto trimestre, ou seja, bem em linha com os bancos aí do nosso mercado. Baseado nesses resultados, investidores, aqui embaixo nós temos as projeções corporativas para o ano de 2024. O banco ele vislumbra aqui uma expectativa de crescimento na sua carteira de crédito entre 8% e 12% nesse ano de 2024. A margem bruta eles estão projetando entre 7% e 11%. O crescimento aqui das despesas administrativas entre 6% e 10%. E o lucro líquido ajustado entre 37 e 40 bilhões de reais nesse ano de 2024. Vamos ver como que o banco vai apresentar os primeiros resultados para entender se essas projeções aqui vão se concluir nesse ano de 2024. Mas de forma resumida, investidores, deu para ver que os lucros do banco fechados aí no quarto trimestre foram excelentes. Ele teve o maior lucro da sua série histórica, fechando o ano aí com 35,6 bilhões de reais de lucro no ano de 2023. Agora, para a gente entender se faz sentido investir no banco nesse momento que ele está tendo aí os seus melhores resultados da história, a gente vai dar uma olhada, obviamente, nas recomendações de mercado, para ver como que os analistas estão projetando o crescimento do Banco do Brasil. Eu trouxe para vocês, investidores, uma análise aqui, uma recomendação da Genial Investimentos. Segundo os analistas da Genial, a recomendação é de compra para as ações do Banco do Brasil e o preço-alvo que eles projetaram foram de R$ 64,90. Ou seja, com o valor atual aqui em R$ 57,70, o potencial de ganho que você teria, segundo os analistas aqui da Genial, é de 12%. Mas é óbvio que a gente não vai olhar apenas para uma recomendação. Vamos dar uma olhada aqui para uma recomendação que eu trouxe também da XP Investimentos. Segundo os analistas aqui da XP, a recomendação também é de compra. O preço-alvo colocado por eles está aqui na casa dos R$ 61, ou seja, um potencial de ganho de 5,68%. Deu para perceber que os analistas da XP estão bem mais conservadores. Mas para a gente fazer um tiratema, eu trouxe aqui também uma recomendação do Banco Safra. Segundo os analistas aqui do Safra, a recomendação para as ações também fica aqui em compra com preço-alvo de R$ 58, ou seja, o preço-alvo já está bem próximo aí do valor atual das ações. Mas vai lembrar, investidores, que essa recomendação aqui foi feita no mês 5 do ano passado, ou seja, já tem mais de 6 meses que o Banco Safra projetou esse valor aqui e eles acabaram acertando. No entanto, investidores, para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa parte de recomendações, eu trouxe uma recomendação do Bradesco BBI. E vale destacar que essa recomendação foi disponibilizada aqui em dezembro de 2023. Segundo os analistas aqui do BBI, a recomendação para as ações do Banco do Brasil é de neutra, ou seja, eles rebaixaram a recomendação, pois os analistas estão enxergando uma forte alta, um aumento de incertezas, e eles reduziram o preço-alvo que estava aqui na casa dos 60 para R$ 59. Mas comenta aí, investidores, o que vocês acham em relação a essas recomendações de mercado? Vocês têm confiança no que os analistas aí das principais casas de análise vêm dizendo sobre as ações do Banco do Brasil? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. Mas para a gente entender se está fazendo sentido essas recomendações, nós vamos calcular agora o valor intrínseco para as ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Para quem acompanha o canal há bastante tempo, já conhece essa planilhinha aqui e também já sabe quem é o Benjamin Graham. Para você que é novo, tá esperando o que para se inscrever no canal? E se inscreva e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudá-lo a tomar uma excelente decisão de investimento. Para você que já é nosso seguidor, você sabe que todo o resultado, todo trimestre, a gente calcula e atualiza o cálculo do valor intrínseco das ações segundo o método aqui do Benjamin Graham. Então nós temos aqui os resultados do segundo tri, do terceiro e agora do quarto trimestre. Vale lembrar, investidores, que eu tenho duas fórmulas aqui, a original e a atualizada por nós, onde a gente atualizou aqui os parâmetros de PL e VPA, pois a fórmula original foi criada em 1940 e naquela época, obviamente, as companhias tinham outros tamanhos. Segundo o cálculo, então, original aqui do Benjamin Graham, o valor intrínseco para as ações do Banco do Brasil está aqui na casa dos R$ 122 e a margem de segurança para você investir está aqui na casa dos 113%. Quando a gente olha para os resultados aqui do terceiro tri, a grande mudança que a gente viu dentro dos indicadores do Banco do Brasil foi exatamente o preço da cotação, que subiu bastante. Com isso, a gente percebe aqui uma queda na margem de segurança quando a gente compara o terceiro trimestre com o quarto trimestre. E olhando agora para a nossa fórmula atualizada, o valor intrínseco ficaria em R$ 141 e
uma margem de segurança de 146%. Ou seja, investidores, o Banco do Brasil está bem descontado segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham. Mas vale lembrar, o Banco do Brasil é um banco estatal. Ou seja, o mercado ele já precifica aí um risco do governo causar algum prejuízo dentro do banco. Por conta disso, o preço das suas ações é bem baixo. E isso a gente vai ver com clareza lá quando a gente for analisar os indicadores de valuation do banco. Mas antes da gente pular lá para o site Status Invest para analisar os indicadores, se você quiser aí fazer o download dessa planilha e calcular o valor intrínseco das empresas que você está investindo, e vai de brinde aí para vocês. Nós já temos aqui o cálculo de diversas empresas do mercado que a gente vem postando vídeo aí para vocês. E tudo isso, obviamente, vai de graça para vocês. Portanto, para você fazer o download da planilha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que essa planilha vai te ajudar muito a ter um norte na hora de investir nas empresas da sua carteira. Dito isso, investidores, bora lá para o site Status Invest analisar os principais indicadores aqui do Banco do Brasil antes da gente calcular o preço teto segundo o método Barsi. Bom, investidores, antes da gente começar aqui a analisar os indicadores, dois pontos importantes aí para você que já investe no Banco do Brasil ou está pensando em investir. Nos últimos 12 meses, para quem é acionista, foram pagos aí praticamente 8% em dividendos, 7,93, ou seja, R$ 4,57 por ação. E as cotações das ações do Banco do Brasil subiram 49% nos últimos 12 meses, um excelente resultado. Mas vamos dar uma olhada aqui no que interessa, os indicadores de valuation. E vamos começar aqui pelo PL, que compara o preço da ação com a lucratividade que o banco está entregando. O PL do banco está aqui em 4,97. Quando a gente olha a média histórica do banco, gira em torno de 6,56. Ou seja, o PL do banco está muito próximo das suas mínimas históricas, que giram aqui em torno de 3. Isso representa para você, investidor, uma oportunidade de investimento, pois o preço das ações não estão acompanhando a lucratividade que o banco vem entregando. E para a gente ter mais clareza em relação a isso, a gente não pode olhar somente para o PL, a gente tem que olhar um outro indicador que vai fazer match exatamente com essa informação, que é o indicador LPA, lucro por ação. Atualmente esse indicador está trazendo para a gente aqui 11,62. E quando a gente olha aqui, investidores, a média histórica, que gira em torno de 5,92, a gente percebe que a lucratividade que o banco está entregando por ação está na sua máxima histórica. E isso confirma aquela informação que nós vimos aqui no PL. As ações, o preço das cotações das ações ainda não acompanharam essa lucratividade. Ou seja, existe uma oportunidade de investimento para você aí que ainda não tem Banco do Brasil na sua carteira. Um outro indicador que também compara o preço das ações, porém com valor patrimonial, é o P sobre VP. Com o P sobre VP aqui trazendo um número para a gente de 1, isso significa que os preços das ações estão equivalentes, exatamente iguais ao que o banco possui hoje de patrimônio. E quando a gente analisa a média histórica do banco, a gente percebe que o P sobre VP é de 1,01. O indicador P sobre VP está dentro aí da média do banco. E vale destacar que ele veio crescendo aqui desde 2021, ou seja, nesse período, as ações aí do Banco do Brasil estavam de graça no mercado. Estavam valendo metade do que o banco tinha de patrimônio. Quem comprou aqui entre 2021 e 2022 deve estar com quase 100% de lucro aí nas ações do Banco do Brasil. Uma pena eu não ter comprado nessa época. Faltou din-din, investidores. E para a gente fechar aqui os nossos indicadores, vamos olhar aqui os indicadores de rentabilidade. O ROI, que é o retorno sobre o equity, traz um número aqui para a gente de 20,10%. Um excelente ROI para um banco. E o indicador ROA traz 1,50%, que também é um número excelente. Se você olhar a média histórica do banco, que gira entre 1,13, a gente percebe que o banco vem mantendo aí a estabilidade desde o ano de 2022. Um excelente ROA e também um excelente ROI para o Banco do Brasil. Bom, investidores, deu para entender aí que os números do Banco do Brasil estão excelentes, mas olhando aqui a parte de dividend yield, a gente percebe que houve uma queda de entrega de dividendos do ano de 2022 para esse ano de 2023. E para justificar essa queda aqui na distribuição de dividendos, a gente sabe que nesse período houve bastante inadimplência e ela veio caindo, como nós vimos no gráfico lá na apresentação de resultados. E com certeza o Banco do Brasil utilizou parte do seu lucro, que teoricamente seria distribuído aí para os acionistas em forma de dividendos, para provisionar as perdas que eles teriam com a parte de inadimplência, ou seja, o PDD, as provisões de devedores duvidosos. Com a queda da inadimplência que a gente acompanhou lá no gráfico da apresentação de resultados, com certeza o Banco do Brasil vai aumentar a distribuição de dividendos nos próximos trimestres. Mas falando de dividendos, agora vem aquela pergunta-chave. Esse valor de R$ 57,72 por ação possui uma margem de segurança para você investir
pensando em colocar Banco do Brasil na sua carteira de dividendos? Para isso, bora lá calcular o preço teto segundo o método Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos, além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui no guia de ações eu já filtrei as ações do Banco do Brasil e o site da AGF ele traz para mim aqui o preço teto projetivo e o preço teto médio. Vai lembrar que o projetivo é vislumbrando o crescimento do banco aí nos próximos trimestres e o preço teto médio é o cálculo do preço teto mais conservador, ou seja, ele usa aí os últimos 5 anos de histórico de distribuição de dividendos. Com a cotação aqui atualmente em R$ 57,87, o preço teto projetivo fica aqui na casa dos R$ 90. Isso significa que você, investidor, pode comprar as ações do Banco do Brasil até esse valor de R$ 90,75, que você teria uma margem de segurança. Ou seja, com a cotação aqui em 57 é uma excelente margem de segurança. No entanto, se você é um investidor mais conservador e calcula apenas o preço teto médio, ele traz para a gente aqui R$ 45,98. Ou seja, com o preço das cotações nesse patamar atual, não dá para investir no Banco do Brasil usando o método mais conservador do Luiz Barsi. Sendo assim, é necessário você aí que é mais conservador aguardar uma correção das ações do Banco do Brasil, coisa que eu acho bem difícil, investidores. Olha isso, o banco ele vem subindo em linha reta praticamente desde janeiro de 2023. Se a gente medir aqui apenas a projeção de crescimento do ano passado para esse ano, a alta acumulada chega aqui na casa dos 90%. Ou seja, em um ano o banco dobrou praticamente de tamanho. Agora me diz aí, investidores, vocês aproveitaram essa alta aqui que o Banco do Brasil entregou para os acionistas no ano passado? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E como prometido, para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu trouxe aqui o fato relevante da aprovação nesse dia 7 de fevereiro da distribuição de dividendos relativos ao quarto trimestre desse ano de 2023. Ou seja, investidores, serão distribuídos 22 centavos em dividendos por ação e serão distribuídos 61 centavos em juros sobre o capital próprio para quem for acionista até o dia 21 de fevereiro e a data do pagamento deve ocorrer no dia 29 de fevereiro. É isso aí, investidores. Se você tem Banco do Brasil na sua carteira, vai pingar um din-din para vocês. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.